Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu separei para vocês notícias e comentários do nosso Mengão. O que repercute em toda a imprensa é exatamente as invenções de Paulo Sousa de trocar os jogadores de posição, e a gente está vendo que não está tendo resultado. Basta ver os jogos contra o Vasco, basta ver o jogo contra o Fluminense. A esperança é que nesse segundo jogo os jogadores consigam dar a volta por cima para reverter esse placar e fazer no mínimo aí dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou quem sabe até uma vitória por 3 gols e a gente se sagrar tetracampeão inédito. Quero deixar os créditos desse vídeo para a Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Quero convidar você a deixar seu like, deixe seu like, se inscreve no canal, aqui embaixo tem o nome vermelho, inscreve-se, é de graça. Acione o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Tudo isso é de graça, não custa nada você se inscrever e você deixar seu like. E vamos torcer pelo Mengão neste sábado, quem sabe essa virada como em 2001, com aquele gol histórico do Petkovic, né? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos de Fla-Flu, então. Caramba, no primeiro jogo teve L a dar com pau. Agora no segundo o desafio é segurar o cara. Aliás, 2 L's. o desafio é... 2 L's. O desafio é segurar mesmo. E ainda ir pra cima, não basta só segurar. O Flamengo precisa de 3 gols de diferença pra ser campeão direto. Diferença de 2, leva pra pênalti, vamos ver. Aí. É o Cano parar na frente da câmera que alguém pede. Faz o L. Faz o L aí. E tem sido frequente, já são 9 gols pelo Flu. Ele marcou contra todos os maiores rivais, 1 no Vasco, 1 no Botafogo e 2 no Flamengo. Mas não é apenas a comemoração que vem se repetindo para desgosto dos rubro-negros. Tem um roteiro que virou rotina nos últimos Fla-Flus. O Flamengo domina, mas quem sai sorrindo é o Fluminense. Sabíamos que eles iam atacar muito. Aconteceu isso no jogo, mas a gente sempre ficou ligado, ficou atento. A gente está diante de um time que sabe se defender e que sabe sofrer. Nos últimos 8 jogos, foram 6 vitórias tricolores. Mesmo o Flamengo finalizando mais do que o dobro do número de vezes nessas partidas. Em todas as vitórias, o Fluminense marcou gols depois dos 35 do segundo tempo. E foram 4 gols depois dos 40 minutos. O Felipe Luiz foi sair jogando, deu um passe açucarado pro Thiago. Então a gente tem muita paciência, muita calma contra eles, porque a gente pode resolver também o jogo no final. O Fluminense vem de 4 vitórias seguidas em Fla-Flus, mas a última do Flamengo foi justamente no jogo decisivo do Carioca do ano passado, e o rubro-negro saiu com a taça, o que reforça a confiança aqui nesse lado do clássico. O Gabigol mandou a hashtag Eu Acredito no Mengão e disse que sábado, data do segundo jogo da decisão, é um novo dia. Tentar fazer um jogo mais perfeito, um jogo melhor, menos contra-ataques, menos chances para o adversário ainda, e tentar furar esse bloqueio. A gente tem que tirar os espaços, isso faz com que a gente corra mais, se dedique mais, se esforce mais, para a gente tirar essa diferença na luta, na entrega. Esse aí promete, hein? Esse aí promete. E ó, o Gabigol chamou a torcida e a gente já vai falar disso aí. Bom, vamos lá. O Flamengo precisa... Cara, é difícil pra caramba, ainda mais com o Abel jogando como Abel. Já falei. Mas dá. Já virou outras. O Flamengo precisa de 2 gols pra levar pros pênaltis, de diferença, ou 3 pra ser campeão A última direto. vitória do Flamengo, rara, né? Eu queria fazer uma pergunta pra Mari depois. Lá vem. Faz no WhatsApp primeiro. Foi Se a minha 3 a 1. assessoria autorizar, eu respondo aqui. Foi 3-1, que é um resultado que leva para os pênaltis. É um resultado de difícil construção. O resultado de 2-0 é um resultado bem comum no futebol. 2-0, 2 gols de diferença, é um resultado muito comum no futebol. Mas comum quando se precisa dele? Exatamente. Quando você tem que fazer a construção do 2-0, é isso aí. que é um pouco difícil, que ele é mais raro. É isso. Ele é mais raro do que dentro da normalidade, dentro do jogo que você entra sem nenhuma necessidade do resultado. Mas ele é possível. 2 gols para ir para os pênaltis. Isso. O Fluminense pode perder por 2 gols para ter chance de ser campeão ainda. Se perder por 1 é campeão.
Um gol então, de diferença da Fluminense. Não é uma tarefa fácil para o Flamengo, nem para o Flamengo que jogava um futebol maravilhoso, um futebol espetacular. O Flamengo que foi bicampeão brasileiro e foi campeão da Libertadores. Que ele, 19 e 20. Com as mesmas peças, eu, assim, me atrevo a dizer que não existe mais. Apesar das peças serem muito semelhantes. Terem mudado pouco. Mas algumas envelheceram, outras perderam um pouco sua qualidade. A mudança de ter inúmeros técnicos com inúmeras ideias diferentes também fez com que isso ficasse um pouco mais difícil. Um trabalho começando, é um trabalho completamente diferente, é um trabalho que pega jogadores e obriga jogadores que já estão numa fase adiantada da carreira, não um jovem jogador, e que você vai transformar em outro jogador, um jogador de outra posição. Não. São jogadores experientes que são deslocados por áreas diversas do campo onde eles nunca atuaram nos últimos 10 anos para fazer funções que eles nunca exerceram nos últimos 10 anos. Então, assim, é um trabalho difícil de dar resultado, levaria tempo para dar resultado e mesmo assim, e mesmo com o tempo, teria muita chance de não dar resultado. É um trabalho fora do padrão nacional, assim como foi o do Domenech Torrente. Dá para comparar? Eu ia perguntar. Não é questão de comparar. O Paulo Souza com o Domi? Não é questão de comparar, mas assim, a ideia é, vou adaptar os jogadores, o clube, a torcida, às minhas ideias, lembra o que foi feito no período do Domenech Torrente. E não aconteça o que acontecer, o que importa é a minha ideia. Mas aí, Lofredo, você tem que então, só serve então para o Flamengo um treinador que venha e trabalhe conforme as ideias dos jogadores? Não, só serve não só para o Flamengo, mas para quase todos os clubes, treinadores que olhem o elenco e falem, com este elenco eu posso utilizar esta ideia. E não, eu tenho uma ideia e eu vou pegar esses caras e vou fazer a minha ideia acontecer. É muito mais difícil, Hernan. Muito mais difícil. Mas aí é respaldo de direção que está faltando, né? Não é só respaldo de direção. A não ser que a direção fale assim, você pode perder o que você quiser, enquanto a sua ideia não for colocada em prática, a gente acredita mais, ou então nós vamos te dar o elenco, a partir de agora você chegou, dispensa, isso nunca vai acontecer. Dispensamos todos esses, ou boa parte desses, e vamos contratar jogadores que estão adaptados à sua ideia. Isso não vai acontecer. É porque fica muito essa sensação de que há uma pressa de que o time, na mão do Paulo Souza, comece a jogar de maneira espetacular. Entendo que ainda tem que ter um tempinho. Claro que, evidentemente, ontem o Lofredo foi cirúrgico ao falar que o time do Paulo Souza hoje, você não vê pequenas evoluções. Às vezes até um jogo seguinte é pior do que o jogo anterior. Porém, o campeonato estadual é um campeonato para você fazer os testes. A cobrança tem que ser a partir da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Só que ainda não chegou. E há já um movimento de que, olha, será que os jogadores estão entendendo o que é o trabalho do Paulo Souza? Fica muito essa coisa de bastidor no ar que eu vi ontem dominando o noticiário do Flamengo. É assim, óbvio que você não pode... Com até algumas comparações, já também vi, Hernan. Acho que ele tem que ser testado no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Se perder o estadual para o Fluminense, chegando à final, é aquela história de que se você não ganhar, então você não serve de jeito nenhum. Não é bem assim. Não, eu acho que a avaliação do trabalho é que não é boa. Então, tá? é isso. A avaliação do trabalho não é boa. Perder ou ganhar do Fluminense numa final, ela pode acontecer até com o trabalho sendo muito bom, vindo com muita superioridade em relação aos rivais cariocas, o que não está acontecendo, vinha acontecendo, mas não está. O Flamengo perdeu para o Fluminense 2 vezes e, sim, teve dificuldade nos outros clássicos. Não foi assim, o Flamengo com todo esse time contra o Botafogo ou o Vasco, que tem uma inferioridade técnica em seu elenco gritante em relação ao Flamengo, atropelou. Não, pelo contrário, né? Teve dificuldade. Então, assim, o trabalho não está... Não é a questão de perder o Campeonato Carioca para o Fluminense. É que o trabalho não está andando. Mas que ele tem que ser um pouco mais observado? Acho que sim. Você não pode chegar em começo de abril e falar assim, isso não serve. Não tem... o Brasileirão agora mas a primeira impressão é, se não se adaptar, se não descobrir rapidamente
onde joga cada jogador, pelo menos, vai ficar difícil. Então, mas essa é a tarefa mais difícil, porque eu sempre vejo, inclusive no livro do Abel, ele também fala sobre isso. E sempre vejo treinadores falando sobre entrevistas com jogadores individuais. Onde você joga, onde você prefere jogar e onde você pode jogar. Tem treinador que faz e tem treinador que não faz. O Rogério conseguiu rapidamente isso no São Paulo. Olha, mais um exemplo. Entender a função. Mas aí o Rogério já está há muito tempo no São Paulo e ele tem ele é um patrimônio do São Paulo. Então, assim, ele, por exemplo, conseguiu transformar o Alisson, esse jogador de correria e de beirada que vai lá marcar o lateral, num jogador que vai por dentro, abre espaço, mas também prima pela marcação. Ele conseguiu, por exemplo, o Wellington transformar num jogador que era só de velocidade, um jogador que também marca. Então, assim, é percepção e entender que jogador pode te entregar em cada posição. Isso, a sensação que a gente tem, né, olhando de fora, é que o Paulo Souza, o trabalho dele ainda é um pouco mais devagar em relação a isso. E isso precisa ser entendido. Se ainda não consegue, porque é um técnico estrangeiro no Brasil, por mais que o elenco do Flamengo seja qualificado e o Flamengo seja uma potência, estava disputando o Mundial há poucas, disputa a Libertadores todo ano, então deveria um técnico português conhecer amplamente o Flamengo, tá? Todos aqueles jogadores. Não sei se conhece, imagino que conheça, tá? Imagino que conheça, mas deveria. Mas partir... que conhecer é diferente de conhecer. Entendeu? Sim, claro. Não, conhecer o dia a dia. Claro. Mas assim, se você demonstra que você não sabe nem direito onde é que o cara joga na esquerda, se o cara joga na direita, eu também acho. Enfim, aí fica difícil. Então a questão é, quer entender, não entende e quer entender, ou não quer entender e quer que aquele jogador execute aquilo que ele quer. Quer ter razão. Agora eu vou lançar a polêmica, hein? Esse Flamengo que a gente está vendo é a exceção ou aquele que voou, atropelou, foi aquele rolo compressor 19-20 é que foi? Óbvio que aquele foi a exceção. Aquele foi a exceção. Mas, assim, poderia haver uma continuidade ampla daquele Flamengo, exceção. A gente está falando de um título de Libertadores e de um bicampeonato brasileiro. Agora, mas quando aquilo surgiu, dava para prever uma hegemonia ampla. Claro que outros... eu já penso diferente. Não, outros times apareceram na disputa, principalmente Atlético e Palmeiras, e isso vai acontecer no futebol brasileiro, tá? Mas, nesse momento, você vê esses dois times bem à frente do Flamengo. Em relação à maneira de jogar... Palmeiras e Atlético Mineiro? Em relação à maneira de jogar. E por quê? Primeiro, o Palmeiras tem um trabalho consolidado de anos. O Atlético acabou de mudar o trabalho. Qual foi a primeira coisa que o técnico do Atlético fez no time do Atlético? Manteve o time do Atlético. Nada. Que é a melhor coisa que você tem que fazer. Né? Que é a melhor coisa que você tem que fazer quando o negócio está andando. Vou fazer um nada de nível aqui. E aí depois eu vejo. Vou só manter. A sensação que eu tenho é que nada garante que, por exemplo, se o Jorge Jesus tivesse sido contratado quando os dirigentes do Flamengo foram lá tentar tirar ele do Benfica, se ele estivesse aqui agora, o time ia estar voando. Eu acho que o momento e o encaixe acaba sendo uma coisa dali de 2019, com méritos de um grande time, com mérito de um grande treinador. Só que nada garante que se JJ estivesse aqui agora, seria esse treinador que o Flamengo estivesse voando ganhando de todo mundo. Não, nada garante, mas os jogadores estariam nas posições deles. Isso aí eu acho que dá para garantir. Isso dá para garantir. O que já elimina uma dificuldade. Sim. Já elimina uma dificuldade.